Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Start Podcast, o podcast que está acontecendo aqui todas as quartas-feiras na Rádio e TV Pão da Vida. Eu me chamo Wesley Maia e estou aqui em nome de todos que compõem o Start Podcast, em nome do pastor Gabriel, pastor Chico Chagas, e nós estaremos aqui mais uma vez batendo um papo sobre a palavra de Deus, conversando com você e conversando com os nossos convidados que estão aqui para abrilhantar mais ainda. Então eu peço para que você compartilhe agora com muita gente esse podcast, porque será muito legal, será um bate-papo muito bom. Estamos aqui continuando o Evangelho de Jesus escrito por João. Então eu quero que você compartilhe com seus amigos, com o grupo da família, com os irmãos da igreja, né, que estão aí nessa quarta-feira de cinzas, ainda curtindo alguns feriados. Alguns estão curtindo feriados, outros não, mas eu espero que você esteja aí conosco, ligado, tá bom? Compartilhe e esteja aqui conosco. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Nova Store, a nossa loja de livros, bíblias e artigos para cristãos aqui da nossa Igreja Pão da Vida. Então, para a gente começar, eu preciso apresentar a todos vocês os nossos convidados especiais que estão abrilhantando essa tarde aqui para falarmos de Bíblia. Olha, dois convidados que têm a Bíblia na cabeça, que têm muito conhecimento para compartilhar conosco. Eu tenho certeza que você vai amar conhecer eles, tá bom? Primeiro, você já conhece, pastor Jackson Gonavingre. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. A paz do Senhor, pastor Júnior, a paz do Senhor, pastor Wesley. A paz do Senhor a todos que estão neste momento ligados, né, neste podcast, a todos os irmãos, a todos os amigos, em nome da pessoa do pastor Chico Chagas, do pastor Gabriel, quero saudar a todos que fazem parte da nossa igreja, a Pão da Vida, né? Deus possa abençoá-los e com certeza hoje nós vamos, como da semana passada, né, nos alimentar e nos encher da palavra de Deus, em nome de Jesus. O outro convidado que está conosco é o pastor Júnior Galdino. Deus abençoe e seja bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, povo abençoado. Agora essa responsabilidade que eu tô com as coisas na cabeça aí, não. É da parte dele. Né? É da parte dele. E aqui é podcast. Já tô em casa já. Para quem não sabe, e outros que estão me vendo pela primeira vez, eu quero dizer para vocês que eu sou hoje Pão da Vida, tá? Sou crente. Amém. Tá? Cria da Assembleia de Deus, mas hoje pertenço à família Pão da Vida. Então estamos aqui participando e estou aqui para aprender com eles, viu? Para aprender. E aquilo que eu puder opinar, eu vou dar a minha opinião. Mas vamos para frente. Obrigado aí. Estamos aqui. Lembrando, gente, que nós estamos falando para todo o Brasil e também mundo, né? Que tem muita gente conectada com o canal da Rádio e TV Pão da Vida. Nos bastidores está ali Adriano, Agaciel e Isaías. Hoje não deu pro querido Cristiano vir, porque sofreu um acidente, está em casa se recuperando. Possivelmente ele está assistindo, então um abraço, queridíssimo Cristiano. Estamos em oração por você, tá bom? Que você se recupere logo. Graças a Deus, Deus chegou com livramento e ele está bem lá, se recuperando. E feliz, Tá cara. sendo bem cuidado por irmã Cássia, né? Bem cuidado. Pastor Cristiano, governador, é isso? Não, é Cristiano daqui, o menino Desculpa, daqui. pastor Cristiano, desculpa, eu pensei que era você. Mas graças a Deus, grande é o livramento. É porque é o mesmo nome, né? É o mesmo nome? É o mesmo nome aí. Enfim. Mas o Cristiano, da mídia aqui, o velho mais crente também. Mais crente. Eu perguntei ele ontem, como é que você tá, rapaz? Ele, rapaz, eu tô bem demais, Deus me livrou no acidente, tá me livrando também na recuperação. Eu digo a você que ele não vai chegar aos 60 dias parado. Ele não vai aguentar. Não aguenta não, Cristiano. É uma benção. Sim, pessoal, vamos lá. Nós estamos comentando sobre o Evangelho de Jesus escrito por João, né? No nosso primeiro episódio, nós comentamos aqui do versículo 1 até o versículo de número 5, sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? E a gente passou quase 2 horas conversando sobre esses primeiros versículos. No segundo episódio, a gente veio falar sobre o ministério de João Batista, né? Que foi o episódio que o pastor Jackson veio, e nós comentamos sobre o ministério do profeta João Batista. Quem foi João Batista, de onde ele veio, como ele surgiu, a importância do ministério de João Batista,
a forma que ele chegou, da forma que ele se vestia. A gente falou sobre tudo isso. Está no episódio de número 2 desse podcast. Depois você pode ir lá dar uma olhadinha e assistir novamente. Agora, nós vamos continuar aqui falando sobre a questão de quando João Batista ele já estava no deserto da Judeia batizando, né? Ele não estava agora só pregando, ele estava agora batizando aquelas pessoas que estavam indo até o deserto da Judeia para ver João Batista tanto pregar como agora batizar. Quando ele começa a batizar, surgem questionamentos. Quem é você? Você é Elias ou você é o Cristo que havia de vir? Talvez, isso é um pensamento meu. Talvez por causa da atitude de batizar pessoas, né? De trazer as pessoas ao arrependimento e gerar no coração das pessoas o desejo de sair do contexto religioso para começar a conhecer esse Cristo que João Batista estava convidando, que estava falando que iria chegar a qualquer momento. Na verdade, pastor Wesley, ele era um grande revolucionário da época, né? Entre aspas. Ninguém esperava que de repente existiria um homem que se levantaria comendo gafanhotos, com vestes diferentes, anunciando algo novo. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. E chamou a atenção de muita gente, não só das pessoas comuns, mas das autoridades da época também, né? E pegando essa deixa, isso aí, eu acredito que essa dúvida que existiu na mente das pessoas naquela época, de perguntar se ele era o Cristo, se ele era o Elias, tinha tudo a ver com as profecias que existiam antes, dos profetas, né? Mas ligado também ao batismo dele e a forma exótica que ele tinha de chamar a atenção das pessoas. E é interessante, pastor, que eu vejo aqui, na abordagem da aparência da pessoa, da forma que João Batista ele se vestia. Então, se nós trouxermos para os dias de hoje, atuais, você que está em casa aí, às vezes tem dúvida, será que a forma dele se vestir ia trazer para você uma interrogação? No sentido, veja só, dias de hoje, que João Batista ele se vestia com roupa do homem do deserto. Será que ele era a pessoa selecionada por Deus para trazer o quê? A informação que veria um Cristo? Era totalmente, era uma veste totalmente atípica do momento da época, né? A Bíblia diz que Jesus não tinha aparecido em formosura. E muitas pessoas pensam que Jesus veria o quê? De um lugar mais selecionado, mais culto. E João Batista. Aí entra aquela questão que eu acabei de falar. Já que na profecia tem dizendo que ele não tem parecer nem formosura, a dúvida da cabeça das pessoas por João Batista ser o Cristo ou ser Elias era justamente por causa da sua aparência, talvez. Né? Ele não tem aparência, mas ele consegue, ele tem a influência de conseguir juntar esse número de pessoas aqui ao ponto das pessoas entrarem em uma confusão de mente. Até mesmo, desculpa a interrupção. Não, pode falar. Até mesmo pela sua forma e abordagem, né? Porque o que você mais, quando vê João Batista, vai entender, raça de víbora. E aí? Ele era uma pessoa muito intrépida, né? Era uma pessoa muito corajosa. Ele tinha, na verdade, pronto, esse diferenciado, pegando aqui o que você acabou de falar, pastor, esse diferenciado está justamente nisso que eu ia falar aqui agora. Além dessa questão das vestes exóticas, da forma que ele chamava a atenção das pessoas com suas palavras, com a sua intrepidez, ele tinha algo que é peculiar, que é de operar essa atenção das pessoas. A unção do Espírito Santo de Deus. Esse é o diferencial principal. Aonde está a diferença, né? Exatamente. Porque se você for ser metódico, veja só, relacionado à sociedade da época, da maneira dele se vestir, da maneira que João Batista se vestia, será que para a época conquistar o coração daquelas pessoas que eram mais cultas, pessoas selecionadas, pessoas e tal. E hoje, João Batista não viria com roupa de camelo, vestido de roupa de couro de animal, claro. Teria uma outra forma de aparecer. Mas será que alguém da mesma maneira expressando João Batista, será que haveria uma absorção da sociedade? Porque hoje temos muita gente
Vocês sabem que a igreja em si, ela abriu-se. Abriu-se um leque. Antigamente, para você ser cristão, crente, as pessoas olhavam e diziam, não, é coisa cafona. Mas hoje virou algo extraordinário. Parece que para alguns é entretenimento. Será que aceitariam os conselhos de João Batista? E eu digo mais, será que a igreja de hoje aceitaria não apenas João Batista, mas o Cristo da época? Com porque na verdade o que eu bato nesse ponto aqui, eu vou falar de novo, pastor Wesley, pastor Júnior, porque foram palavras do historiador de respeito, o Flávio Joseph. Ele fala no livro, na história dos Hebreus, ele fala que tanto Jesus como João Batista foram revolucionários da época. Sim, realmente eles revolucionaram. João Batista revolucionou aquilo que eles entendiam como profeta, apesar dos profetas naquela época serem, na época do Antigo Testamentário, serem pessoas muito isoladas, não eram pessoas de sucesso, Sim. eram pessoas simples, eles seguiam esse mesmo objetivo, contudo, para a época de Jesus, que eles esperavam Jesus, eu acho que eles não tinham na mente nem essa concepção de um precursor, de alguém que ia preparar o caminho do Messias. Até mesmo a questão de uma linhagem sacerdotal, ele veio de um deserto, né? Era um nômade. Como é que você imaginaria? A coisa... Forte, hein, gente? Forte demais. Um cara que vai andando por aí qualquer e de repente foi sobre ele e de quem vou acreditar. Uma coisa eu sei, o homem era brabo, mas era cheio da graça. Né? Você já acha que o temperamento de João Batista era temperamento brabo? Você vai perceber isso aí quando ele dizia a raça de víbora. Eu imagino que ele não dizia isso assim sorrindo, não. Rapaz, talvez cantando. Né? Eu não vou me atrever, pastor Wesley, a dizer que ele era um homem bravo. Por quê? Assim, porque a gente tem que diferenciar assim, cheio da graça. A autoridade. Cheio da graça, a gente tem que diferenciar o que é autoridade e ser bravo. Né? Cheio da graça. E outro detalhe, como estudante de psicanálise hoje, eu vejo temperamentos muito diferentes como eu via antes. Porque assim, o temperamento, você só pode distinguir o temperamento de alguém com um estudo sobre essa pessoa, com a convivência, no dia a dia. Nós não vemos aqui o dia a dia de João Batista. Ele é um personagem que aparece já fazendo uma obra de precursão, né? Antecessora de Cristo, preparando o caminho. E o que eu vejo nele, deixando de lado o temperamento, é um homem intrépido. Porque a intrepidez, ela é uma característica de alguém, mas ela pode ser simples, mas ser intrépida. Sim. Ela pode ser melancólica, uma pessoa caladinha, mas ela ser intrépida. Entendeu? Isso. Então eu não digo que ele era um homem bravo. Tal como Jesus, em momentos, se nós formos comparar a questão de fala, escrita, a gente vê Jesus dizendo seres simples como as pombas, prudentes como as serpentes, lá no monte, dizendo bem-aventurado os mansos e humildes. Aí quando ele vai no templo... Aí quando vai no templo, ele pega o azurrado e sai batendo de todo mundo. Então, não dá para distinguir se Jesus era fleumático, Jesus era colérico. Mas eu entendo que é porque assim, as pessoas pegam a questão de ter autoridade com ser bravo, né? Isso, exatamente. Não tem nada a ver. Porque às vezes a gente tá pregando e a gente tá ali e bota uma cara de... Eu digo por mim. A gente tem um coração mole. Mas faz aquela cara. Eu sou assim, pastores. Eu sou assim. Crente rapadura. Doce, mas não é mole. Doce, mas não é mole. Mas a gente tá ali. Quando a gente recebe aquela graça, aquela unção, a gente... aquela imponência de graça. A maneira de eu dizer bravo, o pastor colocou aqui muito bem, não é porque ele era um homem brabo, João Batista, mas ele tinha uma diretriz, ele tinha a unção, a graça, que veio da parte de Deus. Então, do momento ali era ele, né? Precursor antes de Cristo, é quem batizou Cristo. Inclusive o pastor Wesley, ele foi muito feliz quando ele chegou a falar que Jesus, em um momento, chegou no templo, chegou batendo em todo mundo, né? E em outros tempos, como eu falei, ele estava falando sobre humildade, sobre mansidão, e até ele tocou no assunto das pessoas ficar confusas sobre a questão de você ter autoridade da parte de Deus, quando ministra a palavra, e feições e características. Eu digo a vocês que, conforme o que você fala, você pode observar que o pregador, o preleitor,
aquele que fala, ele gesticula. Sim. Ele, às vezes, até um ator. Aquele que prega, muitas vezes, é um ator. E ele precisa ser. Isso está dentro da homilética. Porque pregar é uma arte. É uma né? arte. Está dentro da homilética. Pregar é uma Está arte. dentro da atitude de você se comunicar. É. Às vezes, quem não consegue ouvir, entende o que você fala pela gesticulação ou até pela expressão do seu rosto. Não é verdade? O pessoal de Então, é casa. interessante isso que o pastor disse, porque as pessoas realmente confundem essa questão de ter a autoridade de Deus por ser bravo. Não é verdade? Agora, me veio um pensamento aqui. Vamos lá. Quando ele disse assim, quando ele estava batizando as pessoas lá, e ele começa a chamar as pessoas de raças de víbora, em Mateus capítulo 3, versículo 7, diz que essa palavra não era diretamente a todas as pessoas. Era os fariseus e saduceus, né? Eu acho que essa parte imponente de João Batista, de raiva, né? Como a gente está falando aqui, de autoridade, será que não era com raiva do sistema religioso da época? Era isso. Isso aí, agora que você estava falando, né, pastor, antes do senhor concluir, já veio na minha mente. Interessante como bate, né? É o espírito e a interpretação, nós olhamos e comungamos com essa mesma interpretação. Porque as pessoas pensam que quando João Batista chamava as pessoas de raça de víbora, é todo mundo que está ali. É verdade. Mas não era. Era um grupo para algumas específico. pessoas. E eu acredito que como isso também foi transmitido para Jesus também, essa, entre aspas, raiva, essa atitude dele muitas vezes no capítulo 23 de Mateus, dedica todo a essa forma que Jesus falou com eles. Eu acredito que isso aí, ela traz também, ela é transmitida também nos dias de hoje e em todo o período da igreja para o povo de Deus. Porque, e o Espírito Santo em si que hoje atua com a igreja. Por quê? Porque a religião, ela muitas vezes mata. A religião, pastores, ela muitas vezes nos deixa amarrados. Da mesma forma que o pecado, ele acorrenta alguém, a religião, dentro da liberdade que o Espírito Santo nos dá para glorificar, para adorar, para bendizer o nome do Senhor, nos amarra, nos engessa. E muitas vezes isso traz sobre nós indignação também por parte do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque evangelho é liberdade. Olha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, não é proibido? Não, O jamais. fato de João Batista ter chamado, o que é que eles dizem aqui? Primeiro ponto, hipocrisia dos líderes religiosos. Um dos pontos porque ele chamava o pessoal de raça de víbora. Então estava direcionado a algumas pessoas, justamente aqueles que tinham a sua hipocrisia. Vocês sabem o que é hipocrisia, né? Dizia ser aquilo que não é. É tanto que se você buscar hoje o Aurélio, o dicionário, você vai ver o que é lá hipócrita. Jesus odiava o hipócrita. Pronto. Um ator de novela, uma atriz, hipócrita. Porque eles fingem ser em um papel aquilo que eles não são. Então já é um fato importante de saber. Símbolo de engano e maldade. O que mentoriza a mente de supostamente o que os historiadores falam sobre porque ele chamava a raça de víbora. Outro ponto aqui, falsa segurança espiritual. É profundo isso aí. Por que João Batista chamava? Isso aqui são eles, né? Mas existe o quê? Você tem sua mente, a gente discute aqui qualquer coisa. E lembrando de uma coisa aqui, eu estou entre duas enciclopédias, viu? Eu sou aqui um menino. E falando aqui um ponto anterior aqui sobre ministração, domínio e tal, tá aqui 2. Tu aprendiz, tá? E o juiz iminência, eles faziam. Então direcionava ele para esse tipo de pessoas. Pessoas que se fingiam ser e não é. É tanto que o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele bateu pesado, até em Pedro, sobre essa situação, a questão da hipocrisia. E quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor? Eu não vou aqui confeccionar igreja, símbolo, não. Estamos falando num modo geral aqui. Quantas pessoas fingem ser e até batem nas costas da gente e fingem nós ser nossos amigos. Daqui a pouco a gente sabe como é que está o nosso nome rodado aí. E é difícil. E muitos, interessante, que são esses tipo de pessoas bajuladores. Você sabia que é um dom, graças a Deus, que eu não carrego. Desculpe, estou falando de mim aqui. Eu não carrego esse dom, porque é terrível esse dom.
Verdade. E o bajulador, dizem algumas pessoas que bajulador é igual a carvão. Frio ele lhe suja e quente ele lhe queima. O que eu posso observar diante disso aí que o senhor está falando, pastor Júnior, pastor Wesley, e do que eu já vivi na minha vida, nos meus mais de 20 anos de ministério, de fé cristã, é que essa é uma realidade de ontem, de hoje, e ela continuará. Sim. A hipocrisia, o farisaísmo, né, que vem da raiz dos fariseus, com base naquilo que Jesus falou no capítulo 3. E a gente falou dos fariseus no capítulo anterior, né? Exatamente. Sobre a questão da importância deles na história, mas próprio Jesus relata, né? Com o passar do tempo, eles começaram alguns fariseus começaram a ser hipócritas e aí... Essa etimologia da palavra fariseu passou de doutor de lei, passou a ser um símbolo de hipocrisia. Mas o que eu quero falar? Isso existe ontem, existe hoje e vai existir no meio da igreja. Porém, isso faz parte de todo o plano. Por que faz parte de todo o plano? Porque um dia virá o semeador. Tem que existir. Tem que existir. É necessário existir. É até uma forma de Deus se utilizar para nos moldar. Para nos dar couraças, para suportar estruturas, para suportar determinadas situações, mas que um dia isso vai ser separado. Ele sabe quem adora, quem não adora, quem serve, quem não serve, ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. Então, tudo isso que o pastor Júnior acabou de falar é interessante porque ele apontou para aquela época que ele chamou ele de fariseu, mas que nós estamos vivendo isso hoje também. Mas isso aí é interessante, pastores. Pastores aqui presentes, vocês aí que estão em casa nos acompanhando. Porque a questão da hipocrisia, ela está estampada em todas as camadas da sociedade. Não é só dentro da igreja, até dentro da nossa casa, às vezes. Nosso convívio, no trabalho, na rua. Isso aí tem sido pedra de sapato da vida de muita gente. É verdade. E aí, olhando aqui, pastor Wesley, na questão do João Batista, saindo mais um pouco desse âmago do aquele grupo específico dos fariseus, tem um assunto palpitante dentro dessa questão do João Batista. Segura aí, só vamos dizer aqui um negócio. Ó, pessoal, a gente tá falando aqui sobre a questão de quando o João Batista chamou um determinado grupo de raça de víboras, que era os fariseus e saduceus. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que os fariseus e saduceus não se davam bem. Por divergências teológicas. Isso. Na história, os fariseus e saduceus não se davam bem. Mas quando João Batista surgiu, eles se juntaram para perseguir o ministério de João Batista. E, consequentemente, se juntaram para perseguir o ministério de Jesus. Então, é por isso que eu acho que João Batista chama eles de raça de víboras. Pessoas venenosas. Profundo isso. Porque importante. Como é que duas pessoas que não se gostam se juntam só para perseguir... Comungam a mesma... Cai na parte da hipocrisia. É hipocrisia. Da hipocrisia. Você tá entendendo? É tipo assim, vocês dois surgem no cenário, tem dois grupos que não gostam de vocês, mas para perseguir vocês, eles se juntam... Se aliam para destruir. Se alia, entendeu? Até que não se fala, que não se dá bem, se junta para querer destruir quem tá dando certo. Então, por isso que João Batista olha para eles e diz assim, ó, raça de víboras. Ou seja, vocês têm veneno na boca de vocês. A única coisa que vocês têm dentro de vocês é veneno para matar, para destruir. Porque víbora, tem raças de víboras, né, espécies de víboras, que elas até se camuflam. Traiçoeira e venenosa. Elas se camuflam nos ambientes, para ninguém perceber que elas estão lá. Só que só tem uma coisa que consegue fazer com que a víbora fuja. Fogo. Por isso que João Batista disse, aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque aonde fogo tem... E esse fogo aí, eu não vou me adiantar, pastor. Eu não vou me adiantar desse fogo, porque nós vamos entrar aqui no batismo. Mas daqui a pouco a gente chega nesse fogo aí, porque muita gente é meio... Nessa parte da víbora aí que é interessante, pastores, é um exemplo aqui. Quem conhece aqui uma cobra cascabui? Aqui no Nordeste, é bem conhecido, a cobra cascabui. Eles chamam assim, né? Bem nordestinês, como se fala. Né? Então, essa cobra, ela não tem mais prazer em se alimentar, ela não tem mais prazer em andar, ela fica na vereda do animal, onde o gado passa. Só aquele rastrozinho ali, ó. Quem é do interior sabe disso.
o gado vai passando ali, ela fica ali na espreita. É incrível isso aqui. Quando o gado vai passando, ela só tem simplesmente um desejo. Sabe qual é? Destilar o veneno dela. Isso aí. Só o prazer. E ela vai comendo. Não, é só pra ver aquela. Isso aí. Raça de víboras. É uma víbora. Venenosa, peçonhenta. Agora, Deus nos livre. por que João era chamado de Batista, né? O Batista. Né? Ou Batista. Isso aí é bem patente. Muitas pessoas ela já tem essa ideia Prefixo do de porquê. batizar. Exatamente. Agora a questão é o batismo de João. Eita. Aí é um assunto, pastores, que eu acho que muita gente aí vai começar a se arrepiar todo, porque vai descobrir algumas coisas que não era bem Você tá todo armado já. que Já não sabe é, tudo não, aí. não é, Conta pra nós. não é nem pastor armado, é porque eu também tive essa concepção. Eu acho que todos nós tivemos a priori essas concepções do que é o batismo. Sim. E que de repente a profundeza dos nossos estudos, das nossas pesquisas, nos levou para uma dimensão bem mais real daquilo que eles faziam. Né? Ou seja, o batismo em água de João, quando ele disse, o pastor Wesley citou, eu vos batizo com água, mas virá aquele após mim, cujo eu não sou digno de desatar suas alparcatas, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. São dois batismos que tem aí, que ele diz. Batismo em águas, batismo com Espírito Santo, melhor, três, perdão. Água, Espírito Santo e com fogo. Né? Ele divide, pelo menos na linguagem, do ponto de vista português, das regras de português, cada vírgula, ela divide esse batismo. Batismo em águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Vamos falar sobre cada um deles. O batismo com águas, por exemplo. O que é que o senhor acha, pastor, sobre essa questão do batismo com água? Você acha que esse batismo com água, ele tinha mais uma conotação atual, uma conotação antiga, uma conotação... Eu acredito que seja uma conotação cultural do povo de Israel, dos hebreus, né? Porque Paulo disse, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 10, que todos passaram pelas águas, pela imersão, né? Desde que todos foram batizados em Moisés, quando eles passaram pelas águas ali, até para eles ser chamado de hebreus, eles só foram chamados de hebreus depois que passaram pelas águas. Aí é um estudo mais profundo, mas Adão passou pelas águas, todos os homens de Deus que Deus fez aliança, passou pelas águas. Inclusive Levítico, que é o início de toda a lei cerimonial mosaica. Sim. Né? Nós sabemos que existem as leis, a lei moral, que é o decálogo, também chamado os 10 mandamentos, né? Toda a Torá que compõe os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio. Mas em Levítico é instituído a lei cerimonial. Sim. E essa lei cerimonial que é instituído está chamada lavagem da purificação. Que inclusive é utilizada até hoje nos dias odiernos em Israel. Se você por um acaso se sentir impuro porque tocou no defunto, porque tocou em algum tipo de animal que para eles são proibidos. No caso, a questão dos nazireus, né? Isso, naquela época também, que a mulher quando estava no seu momento de purificação, ou o seu momento de período ciclo menstrual dela, era considerada naquela época imunda, né? Sim. No ponto de vista judaico. Logo após esse período dela, ela tinha que se purificar. Alguém que era leproso, que tinha lepra, e depois constatava-se que essa lepra foi totalmente extirpada do corpo dele. Moisés, ele teria que teria que ir ao sacerdote e teria que se lavar nas águas. Eu vejo o pastor Wesley, o pastor Júnior, demais internautas que estão nos acompanhando, que isso é uma opinião teológica minha. Vocês podem concordar ou discordar. Eu vejo o batismo de João, o tipo apontando para aquela purificação de Levíticos, que já era costume da época de Israel e ainda é nos dias de hoje, como uma forma de purificação do pecado, mas de um ponto de vista espiritual. Não, totalmente. Só que dentro daquele costume judaico.
Sim. De imergir, de tomar um banho nas águas e se purificar. Entendeu? Que até hoje também eles têm um tanque de purificação, o povo de Israel. Então eu vejo nesse sentido. De fato, assim, Concordo. a nascente, né, pastor? Como? A nascente continua aí. Eu creio que vem diretamente do santo dos Eu santos. acho que a única coisa por que foi. indicação A única coisa que foi implantada do coração de em Deus João para o homem. Batista, como ele veio trazer também o evangelho de arrependimento, foi o tom espiritual da coisa. Para Israel, isso era uma simples cerimônia. Está limpo, não está mais no período da purificação, mulher, então vai ali no rio, se purifica e toma um banho. É um simbolismo. É um simbolismo. Aqui eu já vejo um tom espiritual. De quê? De limpeza de pecado. De fato, assim, pastor, a gente vê a questão do ato. É isso? Também porque quando Naamã ele está sujo em lepra, ao profeta. Muito, muito bem colocado. Não é isso? O profeta disse que tem Lava-te Abana e nas Fafa. águas. A gente ali pular. Disse, não, mas vai o Rio Jordão. E o interessante, pastor, pegando essa sua deixa aí, é que o profeta, pastor Wesley, quando mandou Naamã ir, ele não mandou ir porque ele estava limpo. Ele mandou ir com ele já leproso. Já leproso. Contrariou, inclusive, as regras da lei. Mas aí, como era um ato que era sobrenatural, porque Deus estava usando... Onde espiritualiza a coisa, é onde eu vejo isso aí, e concordo na sua linha de pensamento, porque a gente vê que é algo em questão de ação. Né? Ação de você ir. A sua fé, não é dizer manipulada, a sua fé é tratada aí. Né? O ato de fé. E a sua colocação é muito boa, porque realmente o simbolismo ali daquele batismo de João, falando daquela época de João, realmente era para perdoar pecados. Levando para essa colocação espetacular que o pastor Júnior deu aqui, é como se fosse naquela época as pessoas fossem o Naamã, que se purificava nas águas e levantava limpo dos seus pecados. Agora vamos lá. Pegando a cultura da época. Tem pessoas que perguntam assim, se era para purificação de pecados e Jesus não tem pecado, por que Jesus batizou? Interessante demais. Mas Jesus, ele veja assim, pastor, sem interromper sua linha. Não, não. Assim, Pode Jesus falar. ele se batizou porque ele tem exemplo para nos dar. Muito bom. Ele foi um exemplo até de porque tudo, ele né? disse, né, para se cumprir a lei, eu preciso cumprir. Ele veio cumprir, ele aí não o veio, ele trazer assim, vou retirar a lei. Não, ele veio fazer eu preciso cumprimento cumprir. dela. E o pastor Wesley foi muito feliz em dizer que ele veio cumprir, porque o batismo Não de João... tem como ele ir para a cruz com nada fora do lugar. Eu me empolgo nisso. É interessante, E ele interessante tinha isso que aqui. cumprir o sistema que João estava trazendo, que era ligado o costume judaico. de Rapaz, ó, purificação. só falar aqui já traz arrepio. É aqui- sério, é sério. Aqui é assim, essa é a segunda Porque vez que eu tô aqui, e nós tô conversando... pela primeira Bíblia, vez aqui, Bíblia, eu tô muito Bíblia, feliz. Bíblia é- Eu tô me achando até pra vocês dizer uma coisa, tô bem importante hoje. Chato, sair daqui chato. Que é a primeira vez que eu participo de um podcast, sempre tive vontade. Rapaz, é Vou uma mentir, alegria eu ter sempre você tive aqui, vontade. uma alegria, né? uma alegria. Mas como é que eu vou participar, mas tá vendo a oportunidade. Então, pra mim, assim, é ímpar esse momento aqui. E quando se fala da palavra, né, pastor? A é da que palavra, gente para mim, é a grande sentimos mesmo oportunidade. a presença de E Deus. fala que Jesus eu cumpri. Veja só como as coisas interessantes. Desculpa eu interromper o raciocínio. Pois não, pastor. Parece que estou até metido, né? Pode Não, falar, não, pode é falar, isso que- fica à É vontade. incrível, porque ele veio para cumprir e também ele traz para nós a questão da legalidade espiritual. Então, quando a gente faz conforme o que diz lá antes, mas era tudo passado na lei, lá nós vivemos pela graça, é verdade. Mas nem tudo você vai tirar, você não vai estar na lei, vai estar aqui na graça. Mas, por exemplo, se eu vou tomar uma decisão, mas existe pastores e a gente precisa, quando tomar a decisão, ir aos nossos pastores, porque aí você não quebra princípios. Uau. Princípios. A palavra-chave disso aí. Jesus veio não abolir, ele veio mostrar princípios. Nós temos pastores. Nem tudo, como Paulo diz, nem tudo que eu quero, eu faço. E isso fala de submissão também, né? Princípios. Ser submissa à autoridade. Era o que eu estava Justamente, dizendo a uma princípio pessoa. de autoridade. Estava conversando sobre uma pessoa, que eu não vou citar o nome, claro, por questão de ética. Estava conversando sobre uma pessoa que ela frequentava muito a igreja, pastores. Isso acontece, é normal. Está sendo normal no meio de nós. Ontem até no Instituto Bíblico eu falei sobre esse tipo de fé que está em moda, está em alta nos dias de hoje. Chama-se a fé utilitária,
onde as pessoas vêm para a igreja e acham que o simples fato de vir à igreja, não param para pensar que isso é um ritual religioso, mas acham que o simples fato de virem à igreja já os fazem satisfeitos com o Espírito Santo e vice-versa. No entanto... Depois deveria levantar um podcast sobre essa situação. É muito profundo isso aqui, pastor. Pois é, aí eu conversando com ela, com essa pessoa, eu disse, olha, faça o seguinte, não procure somente ir à igreja, mas chegue para um pastor e diga para ele que quer estar debaixo da autoridade dele, porque muita gente hoje em dia ignora isso, pastor. É verdade. Ignora essa questão de estar debaixo da autoridade do pastor. Eu conversando... Que não pode ficar esquecido, viu, pastor? Pois é. Isso não pode ficar esquecido. Antes de ontem, com o nosso pastor presidente, o pastor Chico Chagas, eu comentei isso com ele. Eu disse, pastor, eu não sei chegar para a sua pessoa e chamar a sua pessoa de Chico. Também chegar não. para o pastor Gabriel e dizer, pastor Gabriel, Chico, ou perdão, Gabriel, você pode até pensar que isso é bajulação, ou isso é mais uma questão de ordem eclesiástica, mas não é. É não. É você reconhecer a autoridade desses homens. É honrar. É honrar. Honrar é diferente de bajular. E eu acho estranho, pastor, porque... Falando sobre bajuladores, né? Bajuladores, não esqueçam dessa parte. Bajulador é igual um carvão. Ele frio, lhe suja, ele quente, lhe queima. Isso é cruel. Isso é cruel. Então, pastor, assim, eu não consigo ver. Eu não consigo... mesmo que se eu quisesse fazer isso, eu não conseguia chegar e dizer, Chico, Gabriel... E eu fico, às vezes, admirado como é que tem pessoas que chegam e chamam, Chico, vem cá. Alô, Gabriel? Eu fico imaginando se essa pessoa não tem a profundidade da visão do que é autoridade espiritual. E é isso que Jesus representou para nós. Aleluia. Ali. Ele poderia dizer assim, o próprio João Batista se admirou. Ele disse, rapaz, é eu que deveria batizar o senhor. E é o senhor quem vem, ele disse, mas eu tenho que cumprir. E imagine, Jesus é muito maior do que João Batista. E isso foi dito pelo próprio profeta João Batista. Que Jesus disse. Sabe um exemplo de honra na Bíblia que eu acho muito top? Eliseu substitui Elias. Antes de Elias ser levado aos céus, né? Elias lançou a palavra sobre Israel e Samaria. Não cairá orvalho e nem chuva sobre a terra. Isso. Ficou 7 anos. Nos 3 anos e meio, né? 3 anos e meio ali, Eliseu substitui Elias. E a voz profética agora de Israel é Eliseu. Porque Elias morre, Elias é subir assunto ao céu. Isso, a voz profética é Eliseu. E ele está com autoridade dobrada sobre a vida dele, porque ele mesmo pediu e Elias entregou. Então tudo que Elias dizia, às vezes Elias dizia alguma coisa e nem dizia assim, foi Deus que disse, não é? A minha palavra. Aí Deus ia lá e carimbava. Isso. Eliseu poderia chegar no cenário e dizer assim, ó, agora a voz profética sou eu. A vez é minha. Abra o céu aí, Jesus, bota a chuva aí. Aí todo mundo ia dizer, rapaz, que profeta top. Mas não. E esquecer totalmente de Elias, né? Ele disse assim, ó, eu prefiro honrar a palavra de quem vem antes de mim. Forte. Aí tem que se cumprir até o final. Sabe o que abre? Isso é honra. É honra. Quem já veio, quem já vinha, quem preparou o caminho. E honrar é justamente na ausência. Toda agora. Sabe é na ausência, não é quando Elias está. Sabe o que eu vejo aí nós? Eu vou dizer assim, que eu pastor, dirigente de congregação, vivemos dirigindo muito tempo, tal. Hoje estou aqui pão da vida. Estou aqui embaixo de humildade, estou sobre a orientação do pastor. Hoje meu pastor, o pastor Chico Chagas, né? Pastor Gabriel, enfim. Quando eu me vejo assim, sem nenhum problema, para mim é tudo novo aqui, mas não foge de mim a responsabilidade de respeito, honra e princípio. Sempre, porque isso aí sempre. É de berço. Ah, mas o pastor Gabriel tem 25 anos. E daí? É autoridade pastoral. Autoridade Era a mesma coisa que pensavam de Davi. Mas a autoridade e o cajado, naquele momento que Golias apareceu, foi dado a ele. Tinha tanta gente brabona, né? Tanta gente experiente, né? Tanta gente que sabia tanto de guerra. Mas a autoridade naquele momento foi dado a Davi. Criticaram ele, porque ele era novinho, até o próprio irmão dele, Eliabe, né? Mas, rapaz, o que você quer aqui? O que você quer enfrentando? Ninguém tem coragem de ir, mas você... Conheça a presença do seu coração. Mas ele tinha já da parte de Deus o chamado.
Ele já tem certeza, a convicção. Então, eu não vejo idade como o pastor falou aqui, a idade como empecilho para Deus dar autoridade. Idade, tempo de ministério. Isso não quer dizer nada. Quando Deus coloca uma autoridade espiritual sobre a vida da gente só tem que... Eu aprendi, amados honrar. pastores aqui, eu aprendi. Jesus até falou, ó, E a humildade precede quem sucesso. deve tributo a César, pague a César, mas quem deve honra, pague com honra. Isso. A quem honra, honra. Complementando aqui, terminando o que eu estava falando sobre a pessoa, e quando eu falei isso para a pessoa reconheceu, pastor. Reconheceu. E hoje está se congregando conosco. Glória a Deus. Resolveu se apresentar, resolveu vir à igreja, congregar-se, porque não se congregava, agora está ceando, está se congregando, e agora se alguém perguntar, você pertence a qual igreja? Ela tem uma resposta. Quem é o seu pastor? Ela tem uma resposta. Porque ovelha sem pastor é ovelha que se suja e não é lavada. Uau. Ovelha sem pastor é ovelha que se fere e não é curada. Porque não tem pastor. Ovelha sem pastor, ela Agora, mistura-se com bode. Tem algumas pessoas perguntando Bem aqui, como é que Jesus não tem pecado, mas é batizado? É simples. Jesus ali não estava como pessoa, estava como Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus, assim que era apresentado ao sacerdote, né, ele era lavado por completo. Por isso que Jesus não deixou ninguém lavar os pés dele lá, Simbolismo. no discípulo. Né? Jesus só foi lavado uma vez, que no caso foi no dia do batismo. Exato. Né? Então lá no dia que Jesus foi lavar os pés do discípulo, né? Os discípulos pediram para que lavasse os pés dele, ele disse, não posso. Eu já fui lavado antes. Então Jesus ali não estava como no lugar de pecador, ele estava como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como exemplo, né? Como exemplo. E esse foi o batismo de João. De João. E dando uma resposta para nós hoje, né? Deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho, Vai lá, que estão pastor. me cobrando. Deixa eu falar para vocês sobre as promoções da Nova Store, tá bom? Nós estamos aqui em nome da Nova Store. Então, tem muitas promoções, bíblias com um desconto, bíblias maravilhosas, né? Nós temos na nossa loja. A Bíblia do Pregador Pentecostal com mais de 1.500 esboços prontos para você enriquecer os seus sermões, estudos, mapas, alguns comentários culturais, rodapé, cheio de referências bíblicas. Tem também a Bíblia, a nova que chegou, a Bíblia Swindle, que é comentada versículo por versículo, uma Bíblia Notas fantástica. e rodapé fantásticas. Fantástica, fantástica. A Bíblia Palavra-Chave também, com dicionário hebraico e grego. Você que ama exegese bíblica, que ama os originais do texto, você tem lá também na Nova História. Lembrando, frete para todo o Brasil. Nós, na verdade, mandamos para todo o Brasil. Frete grátis aqui em Mossoró. Nós entregaremos na porta da sua casa, tá bom? Estamos também falando em nome do Start Pão da Vida. O Start Pão da Vida é a melhor plataforma de estudos bíblicos do Brasil. Eu digo isso sem medo de falar. Do Brasil. Professores qualificadíssimos lá, trazendo palavras de Deus ao seu coração, estudando junto com você, aonde você estiver. A plataforma é maravilhosa. Parece assim uma Netflix, sabe? É um negócio chique mesmo. E você tem a oportunidade de estudar conosco, tá bom? E também o Instituto Bíblico Pão da Vida, a qual o pastor Jackson é professor também de lá. É um dos melhores institutos bíblicos também do Brasil. Então, se você quiser mais informações, as moderadoras e moderadores aí do canal vai colocar os contatos para vocês entrarem em contato e ou comprar bíblias, livros na Nova Stores ou fazer parte do nosso grupo de estudos na Start Pão da Vida ou no Instituto Bíblico, tá bom? Deus abençoe você. Voltando aqui já para pegar o gancho do final, no batismo de João Batista. Batismo com água. Para arrependimento. Aí vem o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Batismo com fogo. A gente tem ainda, temos quantos minutos ainda? 20 minutinhos. 20 minutos. 20 minutos Vai dar tempo para falar sobre isso. Mas é bom que dá no pessoal aí aquele gosto de quero mais, né? Uma pergunta, pastor, antes do senhor passar para outro tópico. Vai. Esse batismo... Não, acho que a gente vai ter que parar aqui no batismo, que vamos falar um pouquinho sobre as 3 manifestações. Isso. 20 minutos a gente termina. 10 minutos? 10 minutos. 10 minutos. Esse batismo de João em nada tem a ver com o batismo de hoje.
é importante lembrar. Como assim não tem a ver? Porque o batismo de João, ele era prefiguração do ritual judaico. Era para arrependimento? Sim. O tom espiritual era para arrependimento. O batismo de hoje, em que as igrejas batizam as pessoas, ela teve início a partir do momento que Jesus ressuscitou, da ressurreição de Cristo. E que tem como símbolo, que tem como vamos dizer assim, me permitam aqui encontrar a palavra certa. A simbologia. A simbologia, simbologia não, pastor, esqueci agora o nome agora. A regra, o rito, muito obrigado, pastor. O rito, a liturgia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Mas não é para arrependimento dos pecados? Sim, mas não com aquele tom mais de cerimônia, como era da época do Levíticos, sim, que foi trazido espiritualmente por João como arrependimento. Hoje, esse batismo em águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele tem uma outra conotação. Sim. É para o arrependimento? Sim. Mas principalmente para demonstrar que em Cristo morremos para o mundo e ressuscitamos como uma nova criatura nele. Não naquele que estava batizando o Batista, mas naquele que foi batizado. Me arrepeu todo agora. O Cristo que morreu, aleluia, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Que até hoje está aqui entre nós, né? Que até hoje tá. Você sente ele aqui, pastor? Ele está aqui. Está aí na sua casa? Eu creio que sim. Que nós estamos falando dele. É Cristo. Coisa boa. Fantástico, fantástico o que aconteceu naquele dia, no momento que Jesus é batizado por João Batista ali, né? Que aconteceu a manifestação da Trindade, né? Aí tem alguns que defendem, né, que não existe Trindade, porque a palavra Trindade não aparece, não está na Bíblia, certo? Que foi, mas eu acho que 500 anos atrás, aí no século tal, que apareceu a ideia de Trindade. Os reformadores foi que trouxeram essa. Só que a manifestação dos três patente na Bíblia desde foi ali. Assim, a manifestação real, para todo mundo ver, né? Porque tem algum grupo que dizendo por aí que não existe manifestação do Filho, nem só existe um, que é o Pai, né? Os unicistas. Os unicistas, né? Os unicistas pregam que, inclusive, pastores, se a gente mas vai com calma. Se nós formos observar. Tem menos de 10 minutos. Mas escuta só, se nós formos observar essa questão. Essa questão deles é muito mais complicada do que entender a Trindade. Porque eles dizem o seguinte, olha, Deus é um só, mas que se manifestou no Antigo Testamento de um jeito, se manifestou no Novo Testamento de um jeito, entendeu? Então, assim, enquanto que nós, que defendemos a Trindade, né, ele já diz diferente, diz totalmente diferente. Ele diz assim, que são três pessoas distintas, diferentes uma da outra, porém que subsistem numa mesma essência. Os três é Deus. Não são três deuses. São três pessoas com a mesma essência. Deus. O que, como o pastor Wesley falou, o ápice disso, a revelação desse acontecimento está no batismo de João, quando o Filho desce às águas, o Pai do céu brada, outra pessoa, dizendo, este é meu Filho, a quem eu me agrado, e o Espírito Santo, teofanicamente, tomando uma forma de uma pomba, um simbolismo de pomba, ele desce como uma ave sobre os ombros de Jesus, identificando que aquele era o Filho de Deus. Então, a Trindade, como disse o pastor Wesley aí, ela tem o seu ápice, tem a sua revelação mais clara no batismo de Jesus, nas águas. Concordo. Então, para os judeus, hoje... Não, para os judeus eles são unicistas. Para eles só existe isso aí colocar lenha na fogueira. Só existe um. Nós também concordamos, só existe um, mas eles não concordam em três pessoas. Eles dizem que Jesus é um grande revolucionador. Certo? E ele diz que o Espírito Santo é um sopro de Deus. Certo? É um sopro. Realmente a palavra Espírito no Antigo Testamento é ruach. Ruach. Sopro, né? É o sopro, é o vento. Mas isso é um simbolismo.
Ele é uma pessoa. Eu irei, mas enviarei outro. Esse outro, na língua portuguesa, é uma linguagem que dá a entender uma pessoa como eu. Outro Consolador. Isso mesmo. Muito forte. Forte. Eu costumo dizer que o que aconteceu naquele momento ali, pra gente terminar, vou falar 2 minutos, aí o pastor fala mais 2 minutos e a gente termina. O que aconteceu naquele momento ali no culto de João Batista nunca aconteceu antes, né? Na verdade, só acontece quando o Cordeiro apareceu no culto. Todo culto que o Cordeiro aparece, Deus fala, o céu se abre e o Espírito desce. Isso. Então, a partir daquele momento ali, Jesus é apresentado para todo mundo. João Batista disse, como nós comentamos, eis aí o Cordeiro de Deus. Esse aqui que eu estou batizando é o Cordeiro de Deus e tal. Então, já é o assunto do nosso próximo podcast. O início do ministério de Jesus após ele sair das águas. Porque era a partir de ali que ele iria provar que ele era realmente o Filho de Deus. Eusébio de Cesareia diz que vai ter muitos homens que se dizia ser o Messias naquele tempo. Porque os homens se basearam nas profecias messiânicas, né, de Isaías, e começaram a dizer nas ruas que era o verdadeiro Filho de Deus. E muita gente era levada por isso, era enganada por isso, porque eles tinham discípulos, eles faziam ilusionismo para dizer que era mágica. Só que o diferencial de Jesus para esses homens falsos cristos era que foi o próprio Deus que confirmou que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Foi Deus que disse, é esse aí o meu filho, a qual a minha alma tem prazer nele. Então, antes de Jesus ser reconhecido pelos homens, primeiro ele é reconhecido por Deus. Eu acredito que todo ministério, antes de ser reconhecido pelos homens, ele primeiro tem que ser reconhecido por Deus. Então é isso, pessoal. Meus amigos, Deus abençoe vocês. Que bate-papo maravilhoso. Vou fazer uma perguntinha aqui para você ficar pensando em casa. Eita. Quantos encontros Jesus teve com João Batista? Aí bota ele para pesquisar, bota o povo para pesquisar. Né? E fica também, dentro da sua pergunta, fica a minha pergunta, né, pastor? Que vai tocar fogo aí agora nos internautas e que com certeza o pastor Wesley, junto com o pastor Gabriel, vão destrinchar isso aí no próximo podcast. Vai deixar a saudade e a vontade de querer saber. Batismo nas águas de João, batismo no Espírito Santo, que hoje existe na igreja, e o batismo com fogo. Eu vou deixar para eles. Não, você tem que... Para mim não, para eles aí, tá? As enciclopédias estão aqui, mas é interessante. Quantos encontros Jesus teve com João Batista? É uma pergunta que eu fiz a mim mesmo aqui, fiz uma rápida pesquisa aqui. Já dizem aqui. Falam-se, né? E fala-se. Jesus teve 2 encontros com João Batista. 2. Mas aí cabe a você procurar, porque é bem interessante. Um é esse do batismo, né? E aí veio para fechar, lacrar, não, para dar vida hoje. Um negócio tão lacra, gostoso. ele resolve. É um negócio tão gostoso que dá vontade de passar a noite toda. Apenas que temos um limite, né? Então é isso, pessoal. Nós agradecemos a todos vocês. Lembrando que nós estamos em nome da Nova Store. Não esqueça de comprar uma Bíblia, de comprar um livro. Nós temos também Bíblia de criança. Você já imaginou Bíblia de estudo para crianças? Pois é, nós temos a Bíblia Mundo de Otávio, que é uma Bíblia maravilhosa. Até eu que gosto de Bíblia de estudo assim um pouquinho mais difícil, eu gostei da Mundo de Otávio. É uma linguagem muito, muito boa e ensina nossas crianças a palavra de Deus. Tem Bíblias lá, tem livros, lá tem o que mais? Xícaras, canecas, devocionais. Muito bom devocional. Os devocionais são maravilhosos. Camisas. Então você vai entrar em contato. Tem um livro de Pedro Cordeiro. Não pode esquecer nada. Assassina no Trono, que não é a cadeira assassina, tá bom? Isaías está aqui, ó. Agradecemos a Deus pela sua participação estando aqui conosco. Eu acho que na próxima a gente vai abrir perguntas, né? Dentro do debate, para o pessoal que está fazendo a pergunta, para colocar ali ao vivo e a gente responder. Não é legal? Ótimo. E se interage com o internauta. Pastor Jackson, suas considerações finais, depois o pastor João Galdeiro. Meu amado, eu quero agradecer mais uma vez por estarmos aqui, né? Onde nós podemos sentir a presença de Deus, aprender uns com os outros, isso que é gostoso, né? Aprender uns com os outros. Então, eu estou sempre à disposição da nossa igreja Pão da Vida, dos nossos pastores Chico Chagas, nosso pastor Gabriel, e à sua disposição também, para nós fazermos aquilo que Deus
quer que a gente faça, é levar a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, pastor Wesley, pelo convite novamente. Amém. Deus Tamo abençoe junto. a todos os internautas. Pastor Júnior Galdino. Pastores, Wesley, pastor Jackson, para mim é uma honra, né? Em nome da nossa igreja Pão da Vida, agradeço. Uma família para pertencer, real. E estou muito feliz por esse convite aqui. Eu creio que não será o primeiro. Eu acho que não falei demais, não, mas estou aqui para participar. A sua participação foi boa. Podcast, gente, é podcast. Essa a gente fica mais à vontade para falar. Bate-papo. Tá bom? Então, Deus abençoe. Muito obrigado e estarei aqui. Da próxima vez, talvez eu venha já armado, mas não vou sair daqui inchado. Sair daqui feliz por esse dia aqui maravilhoso. Ali nos bastidores está ele, Adriano, HCL Master, está também Isaías. Cadê Isaías e Arthur? Os meninos estão aqui nos backstage. Obrigado a todos vocês. Tamo junto. Esse fogo aí que ele falou, não é o fogo da condenação, não? O homem sabe, viu? Muita gente... Aí vai começar outro podcast. O fogo da condenação, viu? Muita gente se engana com esse fogo aí. Vai começar o podcast. Outro podcast. O homem é bom. Gente, Deus abençoe. Um beijo no coração. Até quarta-feira para mais um Start Podcast. Deus abençoe. Até mais. Amém.